Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador, amigo ouvinte. Já estamos no ar no seu programa Islam em Foco da Hack TV. É uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Hoje, quinta-feira, a última edição da semana, contamos na voz do nosso eminente Sheikh Jamal Musa Ibrahim e vamos dar continuidade do tema que é, portanto, a Aqiqa. A Aqiqa, amigo ouvinte e caro telespectador, são os primeiros passos da educação da criança e nós acompanhamos, portanto, pulsar alguns pontos essenciais no que tange a educação da, portanto, criança. E hoje, com a continuação do tema anterior, e vamos falar da circuncisão, portanto, da criança. Para mais detalhe, é só ficar em nossa sintonia, acompanhe atentamente, porque a segunda e última parte será a altura em que iremos abrir os nossos, portanto, os nossos números para interagir conosco. Mais uma vez, seja bem-vindo ao seu programa Islam em Foco, uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Chegamos nas cidades da Beira, Quilimane e Nampula. Nampula é o nível da cidade da província, Quilimane, a cidade e outra parte adjacente da província de Zambésia, Beira também a cidade e outra parte adjacente da província de Sofala. Antes do arranque mesmo, vou saudar o meu convidado, já se encontra nos estúdios da Hack TV, Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelo favor de mais uma vez estarmos aqui nesse espaço. Alhamdulillah. A família como está? A família está bem e deixamos bem e acreditamos que esteja também a compartilhar esses momentos que estamos aqui na televisão. Exato. Sem mais longas, Sheikh, podemos arrancar com o nosso programa. Sim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Sallallahu alaihi wasallam. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Na verdade, como uma forma de continuação daquilo que nós estávamos a falar num passado muito recente, em relação àquilo que deve ser os primeiros passos da educação da criança, teríamos focalizado a realização de Aqiqa e tínhamos esclarecido que a Aqiqa não é simplesmente o arroz que nós acostumamos, é um processo associado a algumas práticas recomendáveis no Sharia, como, por exemplo, a questão de escolher um bom nome para a criança, a questão de fazer adhani no ouvido direito para a criança, embora que alguns também aconselharam fazer iqama, mas a prática mais confirmada na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o adhani. E também nós dizíamos que faz parte da Aqiqa rapar a criança, o cabelo que está aqui na parte que sempre a criança nasce com ela, rapa-se aquele cabelo, havendo possibilidades, pode-se pesar e a sua quantia ser oferecida como sadaqa, tirar-se como um sadaqa. Isso muito antes de decolar o animal. Isto tudo podia ser, na melhor forma, acontecer no 7º dia do nascimento da criança. Mas os ulamás foram mais além, sendo que desde o momento em que a criança fica totalmente separada da mãe, como nós sabemos que a criança quando nasce ainda fica ligada com a mãe através do cordão umbilical. Uma vez que cortar e separar-se, a partir daquele momento já são momentos aceitáveis para a realização do Aqiqa. Mas a forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticou e recomendou era fazer isto no 7º dia, em que os pais dão um nome, e de preferência nós teríamos aconselhado nomes como Abdurrahman, Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Aziz, nomes que dignificam a própria pessoa humana, e não darmos nomes tradicionais, nomes que têm um significado injuriar. Então essa é uma das formas que nós estamos a nos preocupar com a educação da própria criança. E nós dizíamos que a Aqiqa, conforme os hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui, al-mawludu marhunun bi aqiqati, a Aqiqa até um determinado tempo fica um peso na criança até que os pais realizem
caso não terem condições e a criança crescer, pode ele realizar pessoalmente mais tarde. Por isso nós dizemos que existe o tempo permissível, existe o tempo recomendável e existe o tempo aceitável. Permissível, logo nos primeiros momentos da vida, é recomendado fazer no dia 7, ou no dia 14, ou no dia 21, mas depois daí fica um tempo só aceitável para quem não conseguiu realizar este aqiqa para seu filho. O próprio filho, que depois de crescer e descobrir que, a perceber-se que não foi realizado um aqiqa para si, ele pode também fazer esta cerimônia para si mesmo. Não há nenhum impedimento à luz do Sharia. E nós explicávamos que quando for uma criança masculina, nesse caso, deve-se degolar 2 cabeças de cabrito. Quando for uma menina, nesse caso, deve-se degolar uma cabeça, porque lidhakar mithlu haddil unthayain, como aparece no Corão, o homem tem direito 2 vezes mais em relação à mulher. Então, essa é uma lei divina que não podemos questionar, é assim como a regra explica, e nós temos que nos empenhar na prática dessas orientações proféticas que não trazem senão uma boa educação à nossa criança. E nós focalizávamos esta questão da educação da criança sendo uma educação básica, que começa lá na casa dos familiares, através do nome dado da criança, e nós dizíamos a questão do nome reflete na própria criança, porque às vezes os nomes trazem uma referência para esta criança. Quando nós escolhemos um nome tradicional ou escolhemos um nome inapropriado, como por exemplo um Rambo, como dizíamos, um comando, ele sempre vai querer perceber as referências associadas com o seu nome. E uma vez que ele conhecer, tarde ou cedo, vai querer implementar isto na sua vida, como suas referências, como parte de si. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou muito a questão de nós procurarmos melhores nomes, associarmos às crianças melhores nomes que vão tornar referências a eles e fazer a eles praticar essas referências durante a sua vida. Nesta mesma ronda de educação da criança, tem outra prática que nós queremos focalizar hoje, que é uma prática muito comum também, aliás, estamos na sua época hoje, nos finais do ano, é a questão da circuncisão, muitas das vezes conhecida na nossa sociedade como rito de iniciação. As nossas comunidades, neste período em que estamos a conversar, muitas famílias, muitos pais estão preocupados em levar os seus filhos para a circuncisão, que muitas das vezes chamam de ritos de iniciação. Há necessidade de nós diferenciarmos entre ritos de iniciação e circuncisão masculina, embora que na nossa sociedade moçambicana ela está mergulhada. Quem foi para a rito de iniciação, quer dizer, também passou pela a circuncisão masculina. Mas são duas coisas que, historicamente, se formos a tentar perceber, rito de iniciação refere-se aos primeiros momentos do aconselhamento de uma criança em relação à sua entrega à vida. O que era comum mesmo no tempo no tempo do profeta Muhammad. O profeta passou por isso, foi tirado da cidade e foi viver numa zona de forma a conhecer aquilo que são as primeiras práticas básicas da vida, como enfrentar a vida. Isso é comum. Mas o que nós temos feito, por exemplo, na nossa comunidade, tira-se as crianças da cidade e vão se colocar numa mata
e nesta mata, não por causa dos ritos de iniciação, mas por causa da circuncisão masculina, e que é mergulhada junto com o próprio rito de iniciação, que são os conselhos que eles deviam ter naquele espaço. O que nós queremos explicar é de que o rito de iniciação pode ser feito de uma forma, a circuncisão masculina também é necessária na vida da criança, mas como é que nós precisamos fazer ou devemos fazer essas coisas à luz do Islã? Isso é que nós vamos tentar explicar como é que deve ser feita, quais são as normas, quais são as regras, qual é o seu hukm no Islã, se é válido, não é válido, e tentarmos corrigir aquilo que nós fizemos e percebemos de onde é que veio esta prática da circuncisão masculina. E nós estamos a associar como primeiros passos da educação da criança. Por quê? Porque é naquele momento que algumas famílias induzem de uma forma errada nesta educação a criança, inculcando nesta criança algumas ideias não apropriadas para a sua idade. Vamos explicar isso, como é que acontece. Eu gostaria primeiro de iniciar definindo o que é khitan, a circuncisão no Islã, ou no Sharia, ou no árabe, na língua árabe chama-se khitan. E khitan, linguisticamente, quer dizer cortar, mesmo no português, circuncidar quer dizer cortar em volta, cortar em volta. E esta refere-se àquela mini cirurgia, podemos chamar assim, a mini cirurgia que a criança é feita no seu órgão masculino, no seu órgão genital masculino, que se faz como uma forma de pureza, uma forma de limpeza, conforme as orientações que nós encontramos no Sharia. Esta é uma prática muito antiga, considerando que historicamente, teologicamente, o Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam foi a primeira pessoa, ou quer dizer, em termos históricos, mas a sua prática, porque como aparece num dos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse é Sunan al-Fitra, é uma das práticas naturais comuns entre os profetas, para dizer todos os profetas anteriores, mesmo antes do Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, passaram pela circuncisão. Mas o Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam aparece como um modelo da forma como ele fez, simplesmente, e o período em que ele fez. Por isso o profeta, quando veio explicar, também mostra que a idade deve ser a prática, é uma responsabilidade dos pais em relação aos filhos, fazerem a eles passar por a circuncisão. Aliás, em termos de hukm, conforme aparece na jurisprudência islâmica, wajibun fi haqq rijal, é obrigatório para os homens. Por isso, é comum na comunidade muçulmana as crianças serem ou estarem sempre circuncidadas. Conforme وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية. Imam Ibn Taymiyyah escolheu esta opinião de Sheikh Al-Shafi'i e Ahmad ibn Hanbal, dizendo que a circuncisão masculina ou a circuncisão é um direito obrigatório para as crianças masculinas. É um direito obrigatório para as crianças masculinas. Isto porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, como nós dizíamos, que é uma prática que muitas das vezes é voltada para o Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala diz ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Aqui o discurso direito é para o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. E depois
orientamos a ti, informamos a ti para que sigas as formas, as práticas do Ibrahim alayhi salatu wassalam, que foi um monoteísta e jamais este associou-se à prática da idolatria. Informamos a quem? Allah fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que nós orientamos a ti, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que sigas os passos do Ibrahim alaihi salatu wassalam, as práticas do Ibrahim, aquilo que o Ibrahim alaihi salatu praticou, que estava relacionada na vida monoteísta, porque ele jamais foi associado à prática da idolatria. Então, e uma das coisas que o Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam fez foi a prática da circuncisão. E é conhecida como uma prática especial e marcante na história humana, como eu dizia, da forma como ele fez e da forma como ele praticou. Primeiro, historicamente, disse que o Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam praticou a circuncisão nos seus 80 anos. Ele já quando era um homem maduro. Diferentemente daquilo que é hoje recomendável, que as crianças têm, por isso é hakarrijar. Os pais é que devem fazer para os filhos mais cedo, como uma forma de educação, para que as crianças cresçam com esta prática. Aparece num versículo do Surat Al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa idh ibtala Ibrahim". Ibtala vem da palavra bala, normalmente quer dizer ser examinado, ser colocado a um teste na vida. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na voz de Ibn Abbas radiallahu anhuma, quando traduz este versículo, disse que ibtalahu bit-tahara khamsu fil ra's wa khamsun fil jasad. Khamsun fil ra's, que era um dos testes que foi colocado ao Ibrahim alayhi salatu wassalam, era a obrigatoriedade na purificação do seu corpo. Qual é essa obrigatoriedade? Khamsun fil ra's. Havia algumas orientações da purificação que o Ibrahim tinha que sempre seguir, como qas sharib, como é a questão de sempre cortar o bigode, manter a barba. O profeta disse isso, devemos manter a barba, mas sempre tem que cortar o bigode. Wa al-madmada wal istinshaq wa siwak. E também teve sempre bocejar a boca e limpar as narinas e usar o siwak. Tudo isto está na parte daqui, faz um conjunto de purificação da pureza num ser humano. E a outra, o fil jasad, disse taqlimul adhafir wa halqul aana wal khitan wa natful ibt. Essas outras coisas também que estão relacionadas à pureza, à limpeza no próprio corpo, como cortar as unhas. Um ser humano não pode se igualar com animais ferozes. Nós vimos pessoas com unhas, parece que são garras de pássaros ou de animais ferozes, unhas compridas, sujas. O ser humano tem que estar sempre puro e limpo. E o Islã nos orienta desta forma: cortar as unhas e cortar sempre os pelos que estão debaixo do sexo, seja masculino ou mais feminino, e al-khitan. Al-khitan, e que é a circuncisão que vamos a falar hoje, que é cortar em volta do sexo masculino. Como nós dizemos que também faz parte da prática, como é sunan al-fitra. É uma prática muito comum entre os profetas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na voz do Abi Huraira radiallahu anhu, narra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: fitratu khamsun al-khitan wal-istihdad wa qassu sharib wa taqlimu al-adhafir. Faz parte de uma prática comum dos profetas e são práticas recomendáveis para os seres humanos, que é cortar as unhas,
deve diferenciar as unhas humanas com as unhas dos animais, das aves ferozes, e a circuncisão e cortar a bigode. Um homem deve manter os bigodes sempre baixos e a barba sempre maior. Então, mas há outras pessoas que percebem mal. Cortam a barba e deixam o bigode. E isso está a contrariar aquilo que é fitra, a prática correta humana e dos profetas anteriores. E isto encontramos na vida do profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. E esta prática, em relação àquilo que nós temos feito na nossa realidade, o que acontece na nossa comunidade, e nós dizíamos que estamos na época praticamente desta prática, que é os ritos de iniciação, em que tradicionalmente os pais levam os seus filhos e acompanham a uma determinada casa, às vezes é casa do mais velho da família, e lá são submetidos à circuncisão, nesse caso à pequena cirurgia, e as crianças são levadas a uma mata ou a uma casa abandonada, onde elas vão permanecer durante o período de um mês, a serem aconselhados por um patrona, que esta pessoa a pessoa é específica, é a única pessoa que tem acesso àquele lugar, sendo ele que traz a comida, a pessoa que traz informações de casa, é a pessoa que traz que vem aconselhar. E esta prática, como nós temos feito, ela está a contrariar o Sharia. Primeiro, porque o Islã proibiu a partilha da nudez. Quer dizer que as pessoas não podem ficar nuas num conjunto de 3, 4, 5 pessoas, todas elas nuas no mesmo lugar, como isso nós temos verificado na prática da circuncisão das nossas comunidades. Encontramos crianças, às vezes, de diversas idades, outras menores, outras maiores, e todas elas acumuladas no mesmo espaço, nus, e isso está a contrariar, porque o Satr al-Awra é uma coisa muito importante no Islã. Aliás, é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam khudu zinatakum. Depois, no outro versículo diz: Anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum. Então, a roupa é para tapar a nossa nudez. Nós não estamos para partilhar a nossa nudez, como acontece na nossa realidade quando chega a esta época da circuncisão. Então, precisamos saber de que ela sim, circuncidar uma criança é sharia, é wajib para ela, é direito dela. O pai tem que saber, quando tiver uma criança masculina, que a qualquer momento tenho que submeter a minha criança à circuncisão. E deve saber que a circuncisão que vai submeter a sua filha não é senão simplesmente tahara, não é crescimento, como muitas das vezes algumas famílias percebem, que a criança que foi submetida à circuncisão, ela já cresceu, já atingiu a puberdade. Não é isso. À luz do Sharia, a puberdade atinge de uma outra forma e tem suas regras, tem suas normas. A circuncisão é uma outra coisa. Por isso no Islã a circuncisão é tahara, é uma purificação e não é puberdade. Por isso, eu dizia no início, há coisas, às vezes nós submetemos algumas educação a esta criança que estão acima da sua idade. Como, por exemplo, são informadas naquele momento a educação sexual, por exemplo. A criança tem seus 5 anos, tem seus 6 anos, tem seus 7 anos, 8 anos, simplesmente porque ela foi submetida à circuncisão, já está a ser compartilhada com ela a vida sexual masculina e todas as suas normas. Isso
é uma educação muito errada, porque a ele ainda não chegou a esta fase para ser compartilhada esse tipo de educação, esse tipo de informação, como nós temos feito. A outra prática que não está em conformidade com o Sharia é especificar um espaço em que ninguém pode ter acesso a esse lugar, mesmo os seus próprios pais, porque simplesmente a criança está naquele período. Até algumas vezes isso está associado a crenças erradas, de que quando a mãe vier visitar a criança, então a ferida pode não sarar, pode não curar, porque a mãe teve acesso àquele lugar. Isso está errado. Em termos de Sharia, quem dá cura é Allah subhanahu wa ta'ala. Não pode existir esse tipo de pensamento de que a criança não vai curar a sua ferida porque a mãe ou o pai teve acesso àquele lugar. E não há nenhum impedimento. Uma criança dos seus 7 anos, dos seus 5 anos, enquanto não atingir a puberdade, não há nenhum impedimento que esta criança seja vista, seja cuidada com a sua própria mãe. Nós tornamos a circuncisão um mito que faz com que, uma vez a pessoa for submetida, ela já carrega em si um grande segredo universal que não pode ser compartilhado mais com ninguém. Isso tudo é uma prática errada. Uma criança pode ser cuidada até com a sua própria mãe e pode ser cuidada com seu próprio pai, porque o que nós notamos, as crianças que foram circuncidadas, mesmo com 4 anos, já não podem ser dados banhos com a própria mãe. Onde é que está o impedimento nisso? Se a mãe ainda pode cuidar da sua criança. Uma criança só deixa, ela é vetada a partilhar a sua nudez com a sua mãe quando esta criança está numa idade um pouco avançada, principalmente na idade da vergonha. A idade em que a criança já sente vergonha. Agora, uma criança que tem 3 anos, a mãe não pode dar banho. Uma criança que tem 4 anos, 5 anos, que nem sabe usar o calção sozinho, nesse caso, não pode ser vedada a sua própria mãe de cuidar higienicamente a sua criança. Mas na nossa comunidade, essas práticas são comuns e isso está a contrariar aquilo que é o ensinamento correto do Sharia. Quer dizer, Sheikh, a criança, quando ainda não atinge a puberdade, ela não está vedada de a mãe dar aconselhamento, acompanhamento, de dar toda a assistência ao seu filho. Sim. Por isso não há nenhuma necessidade de nós tirarmos as crianças das nossas casas por causa da circuncisão. É uma purificação que ela fez. É uma cirurgia que precisa de um cuidado médico ou de pessoas que conhecem os seus cuidados. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser o irmão mais velho. Enquanto a criança ainda não atingiu a puberdade, a criança não está numa fase de vergonha, esta criança pode ser cuidada com a própria mãe. Esta criança pode ser cuidada com o próprio pai, com o próprio irmão. Dentro da casa, não há necessidade de nós afastarmos, isolarmos a criança simplesmente porque está na fase da circuncisão. Aí pode ser com as irmãs também, não há nenhum problema. Não há nenhum problema se a irmã é mais velha, é ela que estava de cuidar. Exato. Ontem, por exemplo, imaginemos, qual a diferença? A irmã é que lhe dava banho ontem. Hoje foi submetido à circuncisão. Imagine, há crianças, há famílias que querem que submetem a criança nos seus 2 anos. Exato, ou até no primeiro 7º dia. A prática profética pode ser feita no 7º dia. Mas nós repudiamos, mas como? Aquela gente não tem pena. Tá? Logo uma criança não sabe nada, não se reconhece como é que é circuncisado. No 7º dia. Nós, subhanallah, comentamos e repudiamos aquilo que é a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas se nos apegamos com aqueles que são hábitos e costumes, Sheikh. Não, nós não podemos apegar-se nos hábitos e costumes, porque isto chama-se taqlid a'ma. Este é
são segmentos cego. Nós estamos a seguir, não podemos seguir a pegar-se. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isso nos pediu que nós sejamos pessoas conscientes. Conscientes quer dizer, não podemos seguir as tradições, práticas tradicionais cegas, mesmo que tenhamos evidências proféticas e estarmos a negar. A evidência profética é que a prática da circuncisão é simplesmente uma purificação, é uma limpeza. Que faz a parte do ser humano. Que faz na parte do ser humano. Então, o ser humano pode ser purificado mais cedo ou mais tarde. Mais tarde. E se nós praticarmos, por exemplo, numa criança, submetermos uma criança dos seus 6 meses ou dos seus 5 dias ou 7 dias, primeiro, o benefício é que o cuidado nela é muito menor. Naquela fase, a criança não se mexe muito. Exatamente. Até chegar ao ponto de criar outros transtornos na sua ferida, por exemplo, primeiro. Segundo, aquilo que é a parte medicinal no nosso corpo humano, nós precisamos que, quando mais o corpo desenvolve, ela sofre de algumas bactérias que às vezes pode dificultar sarar uma ferida. Quando a criança ainda é muito nova, facilmente a cura nela, quer dizer, qualquer corte que acontece na criança, é muito fácil curar, secar. E é normal porque nós estamos a implementar e a seguir de forma íntegra a prática profética. É um sunnah de fazer naquela idade menor. Não deixarmos para os 14 anos, 15 anos, 20, 30 anos que venha às vezes complicar a vida do próprio doente, porque aquilo complica quando, por exemplo, a pessoa quer fazer necessidades menores, com aquela ferida, traz dores. Então, tudo isto para dizer que quando menor fazermos, e os seus cuidados médicos serão mais. Por isso, há pessoas que submetem-se à circuncisão e passam até um mês. Mas 2 meses. 2 dias, numa idade muito boa, 2 dias, 3 dias, a criança já está boa. Então, é uma forma de nós respeitarmos esta prática profética e seguirmos na sua íntegra, porque nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não fala coisas assim aleatoriamente, são coisas relacionadas à revelação. E quem revela é Allah subhanahu wa ta'ala, que conhece melhor a sua criação, conhece melhor as suas criaturas, então conhece aquilo que é o bem para nós. Então, quando o profeta recomenda que fizemos nos primeiros dias da vida da criança, isso é uma forma de proteger a própria criança, educar a própria criança e evitar que crie complicações na vida da própria criança. Agora, quando a criança já está numa idade um pouco avançada, nos seus 6, 7, 8 anos, aqui os cuidados devem ser muito intensivos, porque brinca, pode pôr areia, e isso vai complicar a sua própria. Imaginemos, nós podemos ver numa situação lógica, as crianças que se ferem, se nós, por exemplo, uma mãe que cortou unha de forma errada a sua criança nos primeiros 6 meses, a sua forma de cuidar aquela ferida é diferente com uma criança nos seus 5 anos, que toda hora está com areia, está com isto, toda hora está a chorar porque está a se ferir, não sei. Então, para dizer que naqueles primeiros meses da criança é tão fácil nós cuidarmos nesta situação, quando nós submetemos a criança à circuncisão, do que quando nós esperarmos na idade mais avançada. Eu quero dizer, Sheikh, a mulher não está vedada de até fazer tratamento à sua criança, ao seu filho. Eu quero dizer, até um dos exemplos, Sheikh, quando a criança tem um bico, né? Sim. A mãe toma cuidados. Sim, agora qual é o problema dela? Exatamente. A mãe está a cuidar da criança desde os seus primeiros segundos de vida. Exatamente. Toda a situação que a criança passa,
a mãe está ali a cuidar. A controlar, Agora, porque eu me se recomendo hoje tem 5 anos, é submetido à circuncisão, a mãe já não pode lhe cuidar. A criança ainda Ele é não está naquela fase de cuidar a sua própria nudez, né? Quem lhe põe a calça, quem lhe tira a camisa, é a mãe. Mas o que nós notamos é de que quando as crianças associamos a adolescência, porque o erro é associar o khitan com a adolescência. Não é adolescência. A adolescência tem uma outra fase, a idade núbil é atingida por outra coisa e o khitan é uma outra coisa. É simplesmente uma purificação. Não há nenhum segredo nela que a mãe pode se sentir, não há nenhum mito que a mãe pode sentir-se vedada na sua criança de seus 5 anos, ou tabu, na sua criança de 5 anos, continuar ainda a ajudar em caso de ele quer tomar um banho, não pode só passar, às vezes há uma prática muito errada, né, que acontece nas comunidades. Exato. Em que quando a criança é submetida à circuncisão, seja ele de 2, 3, 4, 5, 6 anos, ela já pode ter acesso à nudez do seu próprio pai. Há pais já sim, porque a minha criança já passou a circuncisão, alegando que já conhece os segredos da masculinidade, ele já pode ter acesso à nudez do seu próprio pai. Isso é muito errado no Sharia. Não pode ser feito, não existe nenhum decreto-lei que autoriza alguém compartilhar a sua nudez com o seu filho, porque simplesmente o filho já atingiu a propriedade conhecendo o segredo da circuncisão. E voltando para trás, aquilo de juntar as crianças não é recomendável? Não é recomendável. Pode ser que a criança ela ainda não atingiu a propriedade, porque o que tem acontecido, como somos irmãos, o Che, como tem seus filhos, também tenho meus filhos, o Che não tem seus filhos, então sentamos, combinamos, por que não unirmos um único sítio, um único lugar para facilitar? Isso pode ou não pode acontecer? Não é recomendável, porque juntar as crianças, todas elas nuas, não é recomendável. Não é recomendável. Agora, uma criança com seu irmão, numa idade mais inferior, aí sim é aceitável, mas com crianças estranhas, um homem não pode compartilhar a sua nudez com outro homem. Não é recomendável a luz de Sharia. Por isso, é uma prática individual. Quer dizer que a família ali em casa, o papai leva seu filho ao hospital ou traz o médico na sua casa e faz a circuncisão e mantém essa criança em casa. E ela é tratada em casa, é cuidada em casa. Não então aquilo de levar as crianças para fora da cidade, lá longe no mato, então não faz parte do coisa. Não faz parte da circuncisão. Por isso nós dizemos que uma coisa é ritos de iniciação, outra coisa é a circuncisão. São coisas diferentes. Os ritos de iniciação normalmente, historicamente, como são conhecidas, por exemplo, aquelas praticadas pelas civilizações maias, latinas, egípcias, era uma fase em que a criança era submetida a alguns testes. Não é circuncisão. Alguns testes de vida para simplesmente ele obter o certificado de adolescência e a responsabilidade de gerir a sua sociedade. Por exemplo, e esses ritos de iniciação eram feitos de formas diferentes. Exemplo, outros, para os maias, por exemplo, a criança era submetida a uma caça. Ele ia fazer um determinado tipo de caça, se conseguir abater aquele animal, logo os mais velhos concediam a ele o certificado de adolescente. Reconheciam que você já pode fazer parte da comunidade adolescente, já pode compartilhar com as conversas dos adolescentes. Então, rito de iniciação é esta parte, mas não era associado com a circuncisão. Circuncisão é uma outra coisa, é uma pureza, é um banho que a pessoa faz, que não tem relação com rito de iniciação, mas não na nossa comunidade. Por isso, quando chega o tempo, a idade em que nós
assumimos que a criança pode ir à circuncisão, logo associamos com essa prática tradicional de rito de iniciação, que ela vai ter que ficar no mato, saber como enfrentar a sua vida, sem qualquer meio. O que acontece lá? Ela vai ficar na criança, aliás no mato, sem meios adequados para viver, simplesmente para ver até quanto ela pode suportar aquele período. Por isso, existem situações muito erradas da nossa tradição, em que, por exemplo, a criança se morre lá no rito de iniciação, a família não pode ser informada até o dia da saída. Né? Eles praticam o enterro e vedam a informação à família. Isso está errado. E a criança sem conhecimento? A criança morre lá, eles enterram e não avisam os familiares, porque o que acontece lá no campismo não pode ser partilhado à família. Isso tudo está errado, por isso nós dizemos que essas práticas, à luz do Sharia, são condenáveis e não devem ser continuadas na nossa sociedade. A circuncisão não é senão uma purificação e pode ser feita de uma forma mais simplificada, chamando um médico para casa ou você levando a criança para o hospital e ela é submetida a esta cirurgia e não pode só ser feito... Tem uma organização, Alhamdulillah, de boa fé, que tem feito campanha de circuncisão, de circuncisar as crianças, passa nas madraças, nas mesquitas, suponhamos que aconteceu aqui na madraça ou mesquita Tapua, apareceu essa gente e começou a circuncisar algumas crianças e cada um, aquele que sentia que estava livre, para levar a sua criança para lá. Então, para mim, um exemplo concreto, eu levei meu filho dos seus 6 anos, ou seja, 6 meses, repito, 6 meses, levei para lá. Mas todo mundo ficou admirado. Como? Não, claro que vai ficar até admirado. Até minha esposa ficou admirada. Oh, não, porque eu disse, pá, vamos levar o nosso filho para a coisa, circuncisão. Eu disse, como? Minha esposa ficou admirada. Como? Disse, pá, eu vou levar a criança para lá, depois quem irá cuidar será você. Ela ficou admirada, mas como? Ainda é criança, pode ser criança. Ele veio, fui remeter lá, Alejandro foi circuncisado, depois... Eu esperei lá para aquele tempo de coisa, Solat Lencha, levei a criança para casa. Deixei com ela, achei, parece brincadeira, nunca, pelo menos eu dar assistência, dizer como é que ela está. Quem fez foi minha esposa. Até a família ficou anciã. Minha família, né? Para da coisa da minha esposa, porque ficava em programas, como é que leva a criança? Quer dizer, são coisas que nós mentalizamos na cabeça, que aquilo não pode acontecer. Até alguns vizinhos começaram a comentar, mas como? Está a ver? É pela primeira vez nós já vemos aquilo. Porque muitas das vezes as pessoas, como disse, estamos ligados com o tabu, aquilo não é possível, está a ver, castigar coisa a criança, e não sabe que faz parte da educação da criança. E aquele que tem acontecido de primeiro, quando a criança é levada, né, na circuncisão, as pessoas começam a fazer festa, gritam, põem cima no corpo, muita coisa. Não, aquilo também é tradição. Todas essas práticas não têm relação com o Sharia. Eu acredito que nós, por exemplo, não há nenhum dia que a gente faz festa quando vamos tomar banho. Exato. Amanhecemos, sentimos que estamos sujos, estamos a vir da machamba, tomamos um banho e nos sentimos bem. Agora, a circuncisão é a mesma coisa, é simplesmente uma purificação. Então, não há necessidade de festa. Por isso, dizer que a cultura, a tradição nossa, empenhou-se na mistificação deste fenômeno na nossa sociedade, em que até levarmos ou associarmos a circuncisão à adolescência. Por isso, as mães, nessas situações, com 6 meses, ela sente que é vergonha ela ver o seu filho naquela condição. Mas ela é mamãe, ela tem o direito primordial em cuidar do seu filho, em qualquer situação que esteja. Mesmo que se estivesse, imaginemos que se o filho estivesse doente numa idade adolescente, uma idade nos seus 17 anos, um filho está doente e ele faz necessidades maior ou menor no lugar, quem vai lhe cuidar? Não vai ser a sua própria mãe. Então, nós precisamos olhar nesta modalidade que não é mitos, não é questão de tabus, como nós estamos a fazer. A circuncisão é uma simples purificação que é feita para a criança. E depois,
a outra parte errada também é de que depois de sair, como eu estava a dizer, a criança depois de curar e ela já estar livre, existem algumas educações que nós associamos àquela criança antes da sua própria idade, como, por exemplo, confirmar, educar a ela sexualmente, ou como, por exemplo, algumas mães associar a ele como a pessoa que pode lhe enterrar naquela idade. Uma criança com 5 anos, como é que vai enterrar a sua mãe se ela não tem mínima informação daquilo que é o processo do enterro, por exemplo? Ali um enterro referido quer dizer ver. Sim. Porque nós temos aquilo de, exemplo, quando um pai ou uma mãe morre, ele é criança, não é? É criança, ainda não fez coisa, circuncisão. Então nós impedíamos nos tempos, dizer que não, esse não foi circuncisado, ainda não está crescido, não pode ver o corpo da mãe ou do pai. Aquilo não é injustiça, chefe? Injustiçar a criança? Para não ver. Exato. Não, isso não pode. Por isso estou a dizer que algumas coisas nós tratamos de forma tradicional e não com base no conhecimento real da coisa. Quer dizer, no conhecimento legal. Nós precisamos não seguirmos a taqlid al-a'ma, não seguirmos as coisas que nós encontramos feitas pelos nossos antepassados cegamente. Precisamos sempre ir atrás do conhecimento, ir atrás do din e aprofundarmos as suas práticas. Qual é o problema de uma criança ver o processo ou partilhar o processo do enterro ou do simplesmente, se a criança não, o que se recomenda é que se ela não tem coragem, que se ela não tem a coragem de ficar presente, ela pode ser removida, pode ser afastada. Mas se a criança ainda ela mostrar coragem de participar, ver e seguir todos os momentos do processo do enterro, o tratamento funerário do seu pai ou da sua mãe, não há nenhum problema. Mas o que nós fizemos, vedamos as crianças não circuncidadas e só associamos as crianças. A circuncisão não é a condição de uma criança participar o enterro do seu familiar. Então, essa é a questão errada que nós estamos a dizer. Para dizer que, às vezes, a criança que não está circuncidada, ela não tem nenhum acesso, nem informação daquilo que está a acontecer em relação ao processo do enterro do seu familiar. Então, essas práticas que nós encontramos e estamos a seguir cegamente, isso é que nos está a nos colocar numa prática errada. A outra coisa é as festas. Hoje quase não se dorme em todos os bairros por causa das saídas das tais samurais, como o regresso desses guerreiros que estavam nas matas, estavam nas casas abandonadas. Tudo isto porque existe lá a cerimônia da recepção ou da chegada do novo homem, como dizem. Não é nenhum novo homem, como nós precisamos perceber. A pessoa que foi à circuncisão não volta diferente, não volta novo. Aquilo não é Hajj, nem é Umrah, para dizer que volta a cair mas o que nós notamos nas nossas comunidades é que nessa época são festas para aqui, são festas para ali, não se dorme. Não há momento de descanso por causa de muito barulho que nós estamos a viver nas nossas comunidades. Quando procuramos saber o que está a acontecer, simplesmente porque crianças estão a sair ali, crianças estão a sair de lá, e isto tudo não faz parte do Sharia, porque não há nenhuma festa específica por causa de fazer o wudu, ou porque você fez o wudu, ou porque você fez istinjá, ou fez... Não há nenhuma festa. Então, como nós estamos aqui a frisar, a circuncisão não é senão uma purificação na criança. Qual é essa purificação? Teologicamente, a criança não circuncidada, ela reserva, ela rete o xixi, por exemplo, naquela parte final do seu órgão sexual. Então, quando é removida, como a circuncisão refere, cortar em volta da cabeça do órgão masculino. Então, quando aquilo é removido, aquela pele que veta a limpeza, a cabeça do próprio órgão masculino, então já fica fácil
eliminar por completo a urina, por exemplo, e que isto, por isso alguns ulamás no Sharia disseram que um homem não circuncidado, a probabilidade do seu salat não ser válido é maior. Por quê? Porque ele sempre está ala najasa. Considera-se que ele está sempre impura. Porque depois de fazer, por exemplo, ele submeter-se ele fazer a urinar, aquela urina ainda retém-se dentro, entre a pele e a cabeça do seu órgão genital. Então, por isso, essa é uma simplesmente purificação. Quando você limpa isto, fica limpo, não há nenhuma necessidade de fazer festa, não há nenhuma necessidade de dançar, como acontece, pensar-se que o novo homem chegou, não há nada disso. Tudo isso está fora do... Gastar comida, há pessoas hoje criam empréstimos, porque minhas crianças vão sair e depois gasta tudo que tinha para num dia e fica o resto do mês a sofrer sem alimentação, cheio de dívidas. Tudo isto está errado na nossa prática. Devíamos afastar e fazermos esta prática como simplesmente se fosse algo de purificação que a qualquer momento, a qualquer dia e mesmo em casa pode ser feita. Exatamente, Sheikh. Vamos observar o nosso intervalo, voltaremos à segunda parte e será a altura em que queremos abrir as nossas linhas telefônicas. Podemos, Sheikh? Podemos. Aí está, caro telespectador, na Sanandai, até já, inshallah ta'ala. Hoje estamos a falar de um ponto muito essencial que é a circuncisão. E, caro telespectador, amigo ouvinte, acompanha atentamente, portanto, a intervenção do nosso eminente Sheikh Ishabal Musa Ibrahim, aqueles que são passos essenciais para circuncisar a criança. Sendo assim, caro telespectador, amigo ouvinte, é um momento oportuno para interagir conosco. Ligue e participe através do nosso número 84 92 73 487, 84 92 73 487. Repito, o nosso número 84 92 73 487, para que está ligado com a tela da verdade. Aí está, portanto, iremos passar no rodapé, inshallah. Você que está ligado, portanto, com a antena da verdade da Rádio Hack, 84 92 73 487, para ligar. Se tiver algo, portanto, a questionar ou para contribuir, poderá interagir conosco aqui no programa Islam em Foco. Portanto, Sheikh, e outra, portanto, uma inquietação apenas. Aquilo que as pessoas fazem, os nossos pais dizem quando leva a criança para circuncisar, eles dizem assim: meu filho, você no dia de X vai ter que viajar ou vais viajar, não te esqueça, levar isto, o galão para coisa, por mel. Aquilo não é mentir, Sheikh? Não é ensinar a criança a mentir? É ensinar a criança a mentir. Por isso eu dizia que nós tornamos esta prática como uma questão mística, um tabu que não pode ser revelado à sociedade ou às pessoas, não podem ser conhecidas. Mas é uma prática muito comum, que não tem nenhum secretismo nela, que simplesmente a criança deve ser informada que vai ser submetida a uma circuncisão. E ela saber quais são os benefícios. Muitas das vezes nós não falamos, não orientamos, não educamos o benefício da circuncisão, seja ele como o homem ou como pessoa.
ele precisa saber que aquilo faz parte. Nós também falamos que, como são o primeiro espaço da educação, precisa saber que aquilo é uma educação religiosa. Ele precisa saber que aquilo é uma forma de empenhar-se a implementar orientações proféticas. Ele precisa saber de que a circuncisão também vai lhe proteger ou prevenir várias doenças que no futuro ele podia ser associada a ela. Então, só que muitas das vezes nós tornamos a circuncisão como se fosse um tabu, como se fosse algo que não pode ser exposta à comunidade ou às pessoas, que talvez quando você mencionar, quando falar, talvez você vai morrer. Muitas das vezes, ou vai prejudicar a própria criança. Sim, ou vai prejudicar a própria criança. Muitas das vezes é desta natureza em que as crianças, e mesmo depois de voltar, eles ficam naquela crença que aquilo que eles partilharam, aquilo que eles participaram, é simplesmente um tabu. Mesmo se a criança, por exemplo, tiver qualquer problema e a mãe querer lhe ajudar, ela não aceita, a criança não aceita, a mãe não pode intervir, porque eu tenho um segredo agora que você não pode saber. Então, são essas formas que nós estamos distantes do próprio Sharia. As crianças não sabem por que fizeram aquilo, simplesmente sabem que aquilo é um segredo. As crianças não são informadas o benefício daquilo, fora daquelas orientações erradas que lá são utilizadas. Muitas vezes as pessoas que estão lá a orientar a criança simplesmente baseiam-se em falar da vida sexual e insultos, sem falar aquilo que é a relação daquela prática e o dini. E na verdade, qual é mesmo a recomendação quando a pessoa é escolhida para ser conselheiro, dar acompanhamento àquelas crianças? Sim, por isso dizem que aquilo é relacionado com o dini. A pessoa que vai aconselhar, ele tem que saber que esta é uma prática profética. Esses assuntos que nós estamos a dizer, quando disse Khamsun min sunan al-anbiya, min sunan al-fitra, a pessoa que vai aconselhar precisa saber que você, como um homem já agora nessa situação, isso que você passou, está a praticar algo que até o Nabi Ibrahim fez, e mostrar, relacionar aquela prática com a prática da religião. O Nabi contar a história como é que acontece. Isso aqui o Nabi Ibrahim fez, por exemplo, quando ele tinha 80 anos, e Allah subhanahu wa ta'ala revela um versículo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dizer que deve seguir os passos do Nabi Ibrahim. Por isso você e mais outras crianças, quando chegam a essa idade, são submetidas, é uma coisa normal. Aliás, isso que você fez é tahara. Você sabe, há crianças que não sabem o que é tahara significa, purificação. Isto é a mesma coisa você fazer o wudu para a salat, porque agora você está limpo, como você está a ver, aquela parte suja já foi removida e você está nesta situação. Então, a pessoa que nós escolhemos para fazer os cuidados, seja cuidados médicos ou mesmo psicológicos, precisa ser uma pessoa que conhece o próprio dini, não estar lá para insultar, para ensinar insultos, ensinar coisas que não têm relação com a sua própria idade. E aquilo que tem se verificado no fim suponhamos, de acampar as crianças, no fim, quando saem as crianças, ali o coiso, chamam de, estou a esquecer o nome, mas esse responsável, esse conselheiro, o padrinho. Exatamente. Ele tem que ter uma parte de coisa, o valor. Aquilo também não faz parte do Islã. Isso não faz parte do Islã, a não ser de que, se nós, por exemplo, alugarmos alguém para fazer os cuidados, isso de acordo com os convênios deve ser respondido. Exato. Quer dizer, pode ser que a coisa está na nossa casa, a criança está na nossa casa, mas o pai, a mãe não tem as capacidades aquelas psicológicas, não tem a coragem de enfrentar aquela ferida e cuidar. Então ele arranja alguém que vai dando atenções, acompanhamento, tudo, até a ferida sarar e a criança voltar à sua vida normal. Então, se houve um convênio desta natureza, deve ser honrado, porque al-muslimuna ida shurutihim, deve ser respeitado.
84 92 73 487, 84 92 73 487. Rádio Ouvinte Cristiano, nossa sintonia, estamos no seu programa Islam em Foco. Estamos a falar dos passos que têm a ver com a educação da criança. E um dos passos que estamos a mencionar aqui, caro telespectador, depois do Aqiqa, que tem a ver com a remoção do cabelo e outros pontos que acompanhamos. Hoje estamos a falar da circuncisão da criança. Então, sendo assim, se tiver algo a questionar, poderá ligar para o nosso número 84 92 73 487, 84 92 73 487. Vamos para Maivire, encontro o nosso irmão Isaac. Irmão Isaac já está a participar. Assalamu alaikum. Dessa coisa, meus familiares disseram que é para que eu tenho que participar. Irmão Isaac, do festival. Será que eu posso ir ou como? Irmão Isaac, estamos juntos. Ah? Estamos juntos. Alô? Sim, estamos juntos. Sim, estamos juntos, sim. Qual é a sua questão? A minha questão é de os meus familiares também fizeram essa coisa de construção, então, e convidaram-me para eu participar da festa. Eu sou muçulmano, eu nunca fiz essas coisas, mas será que posso ir ou o meu dino me permite? É tudo, irmão? Ah? É tudo? Sim, é tudo, sim, é tudo. Você fica em nossa sintonia. Jazakallahu khairan pela sua participação. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. 84 92 73 487, 84 92 73 487. Faça o mesmo como fez o nosso irmão Isaac de Moivire, aradores da cidade de Nampula. Se Sheikh, para comentar a questão do nosso irmão Isaac. Há duas coisas que nós precisávamos partilhar em relação à resposta que a questão do irmão Isaac. Mas antes da resposta ou de dar um subsídio, vamos para o nosso irmão Carlton da subestação Bairro de Moatala. Irmão, já está a participar. Assalamu alaikum. Alô? Como está? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kaifa hal? Estamos bem, alhamdulillah. Já está a participar, irmão Carlton, na sua questão, contribuição? Alhamdulillah. Sim, eu queria procurar saber. Alô? Sim? Como é que. Qual é o material que foi usado para a circuncisão do Ibrahim? É tudo, irmão? Pois o essencial ficou, jazakallahu khairan, irmão Carlton, fica em nossa sintonia. Sim, Sheikh? Sim, eu estava aqui a falar sobre o... Deixa um algo acrescentar. O irmão Isaac, que ele dizia que foi solicitado pela família para fazer parte da cerimônia da recepção das crianças. Em princípio, não há necessidade ele, como muçulmano, de participar, mas é muito bom sempre saber como explicar isto para que talvez eles também aprendam nas próximas vezes, deixem de fazer essa prática. Então, se o irmão Isaac achar que a participação poderá lhe dar um espaço, uma oportunidade de esclarecer e corrigir aquela prática, ele pode ir participar. Mas se achar que, mesmo não participando, ele tem como corrigir esta prática na sua família, então melhor seria não participar e sempre deve tentar corrigir essas práticas erradas na sua própria família. Se ele estar fomento, quando lá haverá comer fevereiro, não é? Arroz, refresco, não sei o quê. Eu estou fomento cheio. Lá quem sai é meu familiar. Eu não posso fazer parte? Não está proibido de... Mas antes, vamos para Namitil, no distrito de Mugovola, aqui na província de Nampula. Não conseguimos ouvir a nossa voz. Já está a participar, irmão, já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Irmão Jonas, a sua questão, contribuição? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sim, já está a participar.
participar aqui. Qual é a minha questão? Eu estou inteirada nessa palestra aí quando ouvi sobre a circuncisão da criança. Sim. Eu acho que mesmo muitas das mães têm aquela concepção de que se forem lá circuncisadas, não podem ser dadas banhos pelas mães. Mas isso, para mim, eu considero como tabu. Alhamdulillah, mashallah. É tudo, minha irmã? Não sei se está a chegar a minha voz aí. Em perfeitas condições, alhamdulillah, só que há uma interferência. E se recomendar às mães em como nós vamos encarar aos nossos filhos. Não é normal uma criança ter 5 anos ter a circuncisão. Logo nós deixarmos de dar o banho lá porque foi a circuncisão. É porque eu tenho um filho, foi circuncidado no ano passado, mas até agora eu estou a dar banho. Tem quantos anos? A capulana se está a sentir vergonha. Começa a levar o seu filho, isso já não é problema. Mashallah. O meu filho? Sim? Esse é meu filho. Sim, o mesmo. Tem 7 anos. 7. Mashallah. É tudo, minha irmã? Tem 7, sim, mas até agora eu estou banho. É tudo. Jazakallah khairan pela sua participação. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan mais uma vez. Portanto, esta foi a última ligação a partir de Namitil, Vila de Namitil de Xirimbogovolas, aqui na província de Nampula, com a nossa ouvinte. Portanto, a partir de lá foi uma contribuição que ela deixou, um subsídio neste que tem a ver com o nosso tema, que é a circuncisão da criança. Sim, Sheikh? Sim, dizer que sempre... Como dizia, eu estou familiado, Sheikh, será que não posso participar? Existe um comentário muito comum no seio dos ulamás em relação ao próprio walima, em relação à própria cerimônia. Quer dizer, antes há diferença entre o walima que é realizado e a festa. A festa, sim, isso que eu queria dizer. Da saída da criança. Sim, então o que nós devemos diferenciar é que a festa, a cerimônia, festa, que mostra a satisfação, sim, mas nos moldes em que o Sharia não aceita, não recomenda, não aprova. E existe uma outra prática que algumas famílias fazem, que é o walima. O walima é dar de comer, no conceito de agradecimento por qualquer satisfação que tenha acontecido na sua vida. Então, alguns ulamás chegaram a aceitar de que, na perspectiva de agradecimento por uma situação, aqui não por a criança ser circuncidada, mas por ter curado, porque ela estava numa doença ou numa ferida, e curou sem nenhuma dificuldade. Então considera-se como o walima mubaha. É uma cerimônia. Então essa cerimônia não pode ser associada aos cânticos, como nós temos vivido na nossa sociedade. Não pode ser associada a danças, a junção homens e mulheres. Até muitas vezes as mães compram uma capulana para quem compra aquilo. Criação de equipas de capulana, tudo isso não tem relação. O que está a referenciar-se aqui é que o walima é o quê? É uma refeição que a família ou um pai pode confeccionar e oferecer aos necessitados, em termos de coisa, agradecimento. Como agradecimento. E uma das condições deste walima, qualquer walima que nós queremos fazer, deve ter lá 3 grupos de pessoas: familiares, vizinhos e amigos e necessitados.
Então, se for desta natureza, não há nenhum problema. Agora, se haverá uma festa, dança, homens e mulheres juntos querer num ou lugar, não terá que haver ou existir quando não, festa. isto não é recomendável no Sharia e é proibido conforme muito mais na ideia de Imam o Sheikh Ibn Baz, que é um dos muassirinas que comenta sobre esta prática de Walimatul Khitan. Agora que está no nosso irmão Carlton Chego, o profeta Ibrahim a.s. foi circuncidado com seus 80 anos. Sim, de acordo com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde diz اختتن إبراهيم النبي وهو ابن 80 سنة بالقدوم. Qadum é um material de uso nas machambas. Alguns traduziram linguisticamente como enxada, outros traduziram como katana, mas é um material de ferro, né, que pode ser usado para a corte de algumas plantas nas machambas. Então, simplesmente pode simplificar-se, é uma katana ou uma faca que também pode ser associada ao mesmo significado. Então, aí, Caro, transferamos o não para nós conversarmos e aprender não implementar. As ciências modernas facilitam e trouxeram. Não estamos a seguir o senhor do profeta Ibrahim. Quando diz que ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم, não é a forma como fez, mas o que ele fez. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam não fez circuncisão com 80 anos. Aliás, nem chegou a 80 anos. Né? Mas ele ensinou, veja só, ele veio ensinar a nós que poderíamos fazer a circuncisão nos primeiros dias da vida, nas nossas crianças com 7 dias, com 20 dias, com 21 dias, ou mesmo com 5 anos, dependendo das condições que outra coisa é as condições que a própria criança traz. Ela pode estar muito fraca, né, e não permitir-se realizar-se com esta idade. Então, o que se recomenda é seguirmos a própria prática e não a fórmula. O Nabi Ibrahim fez com 80 anos, então você não tem que esperar até 80 anos para realizar. O Nabi Ibrahim fez pessoalmente. Hoje, mesmo que você tenha 20 anos, 30 anos, não se recomenda, porque há cuidados necessários que você precisa seguir. Então, você precisa sempre ir ao local onde as coisas são feitas com mais conhecimento, com mais precisão. Nesse caso, são os hospitais, são as clínicas. Então, mesmo que você tenha seus 20 anos, não tenha que... o Nabi Ibrahim fez pessoalmente, então eu também vou fazer pessoalmente, senão você vai se colocar numa situação muito complicada e no final de tudo você vai prejudicar a si mesmo. Então, o que se refere aqui neste versículo é que nós devemos seguir esta prática, saber que o Nabi Ibrahim fez circuncisão, eu também vou fazer. As modalidades que ele fez foram específicas para ele e as modalidades que você vai fazer são aquelas disponíveis na nossa realidade, na nossa atualidade. Outra questão, Che, quer dizer, a criança quando é feita a circuncisão, o homem pode fazer ato sexual, relação sexual com a sua esposa, não há nenhum problema, não irá afetar a criança? Não existe nenhum problema. Esses são tabus, são histórias místicas que nós... não existe nenhuma relação entre a ferida da criança influenciar a ferida. Não há nada que vai influenciar, senão aquilo que Allah prescreveu. Se a criança pode curar em 3 dias e Allah prescreveu, assim vai curar. Se a criança demorar, é porque Allah quis que ele demorasse desta forma. Tem um rito que se faz para a criança, um dua, exemplo, quando eu quero circuncisar o meu filho, tem um dua, uma prática... Não existe nenhuma prática. A pessoa, 2 coisas recomendáveis. Primeiro, a intenção. Por que você está a fazer isso? Taharat, esse é Taharat, purificar da criança. Segundo, alguns ulamais diziam Bismillah wa ala millat Ibrahim, Hanifa, né? Simplesmente isso. Mas não há nada rituais, não há uma sentada, por exemplo, no curandeiro para frutificar, não afetar a criança. Não existe nenhuma
nenhuma coisa. É a mesma coisa que você acordar na sexta-feira de manhã e começar a cortar a sua unha. Você não faz nenhum ritual. Está a se purificar, está a se limpar. Quando o pai sabe disso, no dia que ele decide cortar o seu bigode, não faz nenhum doar, não vai nenhum curandeiro para que o bigode... Não existe. É simplesmente uma intenção. Vamos levar em forma a sua esposa, vamos levar a nossa criança, acho que já tem uma idade apropriada, vamos levar a circuncisão, que Allah facilite, e vai. Ou chama o médico, vem e faz o processo, e vocês ficam a cuidar do vosso Existe filho. algum tempo específico para circuncidar a criança? Não existe. Ou hora? Não existe. Não existe. Não existe. Só para finalizar, Sheikh, para circuncidar a criança, o homem, né? É obrigatório, não é? É obrigatório, é direito obrigatório da criança. E para a mulher, Sheikh, só É para recomendável. finalizar, é recomendável. É recomendável. Existe uma parte da mulher que recomenda-se remover-se. Como a gente dizia, que circuncidar é uma coisa que se remove. Também existe na parte feminina, recomenda-se, havendo o necessário, se nós conhecermos as condições da criança, pode-se remover, e a forma correta é remover de uma forma muito pequena. E não, infelizmente, existem países que prejudicam as meninas, removendo na totalidade aquilo que é a parte, o órgão genital dela, e isso é prejudicial, mesmo à luz do Islã, é proibido. A recomendação é simplesmente uma passagem de nivelar, como se diz, simplesmente para criar alguma estabilidade sexual na própria criança. Os ouvintes ficaram interrogados, o que é que se remove? Não, nós sabemos que na parte masculina remove-se a pele que está por cima da cabeça do órgão genital. Quando é na parte feminina, recomenda-se remover, cortar na parte de fora, no órgão genital mais feminina, existe aquilo que são conhecidos os lábios genitais. E tem lábios genitais e tem clítoris. E depois tem os clítoris. Então, na parte dos clítoris, há uma parte que está mais para fora, e se os médicos, as pessoas especialistas se reparar, ela tem o formato daquela coroa que está por cima do galo. Então, é esta parte, no seu canto terminal, que se remove, e não na totalidade. Sim, no seu canto terminal, é essa que se corta, e para ela crescer de novo, primeiro, vai crescer de novo, e vai criando, no período em que vai crescer, vai criar uma estabilidade sexual da própria mulher. Isso não é obrigatório para a mulher? Não é obrigatório. Obrigatório é para o homem. Obrigatório é para o homem. Para finalizar, Sheikh, últimas considerações? Não, últimas considerações, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que ilumine a nós e corrige e nos abre o coração para nós corrigirmos os nossos erros. Estamos nesta fase muito de tentações familiares, familiares, amigos. Esperemos que todos nós estejamos a praticar isto da mesma forma. Uma coisa que estamos a esquecer, se ponhamos aqui, você com o seu filho, né, pertence, tem uma parte, né, que você toma responsabilidade, você é recomendado com os seus pais. Você pode não fazer parte das festas, só que nós queremos tirar uma parte para comprar roupa para as crianças. Essa parte, esse pedido, a pessoa pode cumprir ou pode rejeitar? Pode cumprir. Pode cumprir. Quando, por exemplo, imaginemos como um filho mais velho e ainda na casa dos pais tem outras crianças que vão ser submetidas a esta prática. Enquanto as práticas não forem tão afastadas às normas do Islã, por exemplo, comprar roupa como se fosse um presente para a criança, não há nenhum problema, mas quando estão associadas como se fosse mudança, novo homem, como às vezes se fala, que deve vir com roupa nova, tudo novo, porque ele já é um novo homem, isto não faz parte do Islã, e o filho precisa esclarecer essas práticas ao seu próprio pai. Exato. Mais uma vez, Jamal, jazakumullah khaira pela esta lição, portanto, uma aula de sapiência, alhamdulillah, aproveitamos e saímos a ganhar. E para si, caro telespectador que esteve em nossa sintonia, chegamos à reta final, que esse é o programa Islam em Foco hoje. Foi, portanto, a última edição da semana, quinta-feira.
e falamos dos primeiros passos na educação da criança. Um dos passos que nós mencionamos, que falamos, foi da circuncisão da mesma criança. Até o próximo oportunidade, inshallah, acompanha a resto da programação da Hack TV, Rádio Hack. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.